Fala pessoal, estamos iniciando o GHCast. Hoje aqui na mesa temos Marcos Lima. Olá. Henrique Teixeira. Opa. Eu, Gabriel Furlan, e nosso convidado especial, o Thiago Rockenbach. Olá, pessoal. Thiago Rockenbach Oliveira, formado em Engenharia Eletrônica pela Universidade Católica de Pelotas, possui uma sólida formação em Gestão e Melhoria de Processos, tendo concluído cursos de Lean Manufacturing, Six Sigma e formação executiva pela Fundação Dom Cabral. Também possui experiência na liderança de equipes multifuncionais, desenvolvimento de equipamentos eletroeletrônicos. Possui conhecimento na implantação e manutenção de sistemas de gestão de qualidade e experiência no desenvolvimento de modelos de negócio e novos negócios. É sócio e gestor do Nexo, Espaço de Negócios e Coworking, e da AIPRO, Estratégia Organizacional. Então, Tiagão, para começar aqui, explica um pouco desse currículo que tem tanto termo aí, cara. O que é Lean Manufacturing, Six Sigma? Tem até um Black Belt aqui, entre parênteses. Nem eu sabia que tinha tanta coisa escrita no meu currículo, agora que eu descobri. Não sei quem, o pessoal preparou com capricho esse currículo aí, não sabia que tinha tanta coisa para mim. Mas é um pouco da minha trajetória, sempre busquei formação direcionada, comecei a minha carreira ainda no Rio Grande do Sul, trabalhando com eletromédicos, linha de desenvolvimento eletrônico um pouco mais pesada. E logo na sequência acabei caindo para a carreira de gestão e a minha formação acabou sendo direcionada para modelos de negócio, né? Que a engenharia trouxe esse viés um pouco mais configurado, um pouco mais estruturado, mais cartesiano, mais fechado, e isso me deixou bem mais competitivo sob o ponto de vista de gestão e acabou alavancando a minha carreira aí. Hoje a gente está aí estruturando e organizando modelos de negócio. O mundo vem passando por mudanças drásticas muito rapidamente, cada 2 anos tudo muda, né? O Brasil vem passando por uma mudança, por momentos de incerteza. Então, eu queria começar assim, puxando com você aí, quais são os principais desafios hoje, né, para os pequenos empreendedores que estão nos assistindo? A gente discute muito, né, e cada vez mais a gente vê relatos de empresas que precisam se reinventar. Isso, na prática, tem um viés bem complicado, porque você tem várias ferramentas, você fica confuso, não sabe qual a opção mais adequada para a estrutura de negócio, enfim. Os desafios são muitos e a gente é pulverizado todo o tempo com diversas informações sobre o que fazer, como fazer, enfim. E no caso das micro e pequenas empresas, isso acaba sendo um desafio ainda maior, porque quando você está numa organização um pouco maior, você tem lá o diretor de marketing, você tem o diretor financeiro, você tem uma estrutura que te apoia. Agora, nas micro e pequenas empresas, esse desafio acaba sendo muito maior porque você está sozinho. O máximo que você tem é uma estrutura de negócio um pouco melhor estruturada ali, mas sempre vindo da família, que é normalmente o que se encontra em pequenos negócios aí, né? E isso dificulta muito a estruturação e a alavancagem desses negócios. Mas o que consome de fato, e aí a gente precisa voltar na falha raiz aí, digamos assim, de tudo isso que está acontecendo, o que mata o empresário da micro e pequena empresa são 2 desafios plenos aí que ele tem. Basicamente, ele precisa sustentar, e notem como isso é verdadeiro para a maior parte dos negócios, né? O microempresário, ele tem um desafio pleno de sustentar a operação do negócio em si, que é aquela rotina, normalmente aquilo que ele mais gosta de fazer, inclusive, né, os negócios são feitos por técnicos, e o segundo passo é ele pensar nos negócios de uma forma crescente, para o futuro. Então, desafios básicos: manter a operação e pensar no futuro do negócio. Como ele faz isso? E aí a gente diz, né? Quem sobrevive é quem é o mais rápido. Aí a gente falou de dificuldade, imagina a dificuldade que é para o microempresário, além de sustentar a operação, quando ele consome quase que 100% do tempo útil dele trabalhando, entre aspas, né? Como é que ele vai sustentar a projeção do negócio dele? Esse desafio é pleno. Então, basicamente, este é o desafio que o empresário precisa trazer para sua consciência. Eu preciso ter consciência do que eu tenho que tratar. E basicamente, né, vamos dividir o problema em partes menores, esse é o desafio daqui para frente. Como eu penso na operação do meu negócio e como eu penso no futuro do meu negócio. Aí é onde pega. Tendo esse conceito claro, aí a gente avança para o resto, né? Não tendo só essa questão do operacional, mas realmente essa visão do futuro, né? Das atualizações que o mercado pede. Então, eu vejo também que tem esse grande desafio, né? Já é difícil.
mas ainda vem essa desenvoltura que ele precisa ter para se adaptar às novidades do mercado também. E notem o desafio que é isso. Por quê? Cada modelo de negócio tem as suas especificidades, tem as suas dificuldades e todo o resto, né? A gente nota isso todos os dias. Olha o que acontece. Quando o cara tenta projetar a estrutura e a evolução do negócio dele, ele não tem basicamente nada na mão. E aí o que ele faz? Como é que ele evolui? Respinga e busca uma ferramenta, busca alguma outra alternativa para contornar a solução. Como é que eu penso no futuro? A dinâmica muda muito. Então, se eu não respeito a base do que ele tem na mão, eu não consigo evoluir. E aí eu busco ferramenta, e aí o que eu faço para evoluir? Né? A ferramenta que me vem à cabeça agora de um cara que está querendo abrir um negócio, isso quando faz, né? É pegar e tentar fazer um plano de negócio, né? Tem algumas plataformas que você arruma. Né? E eu já ouvi muita gente falar que às vezes também, quando você pensa demais, você acaba nem fazendo. Você começa a pesquisar demais e tal, não sai, né? Mas tem que ter acho que um meio termo, né? Você tem que ter a coragem de pesquisar, ter os dados na mão, né? Para iniciar alguma coisa que às vezes tem mercado na sua região. Mas tem que ter ação também no meio, né? Senão você fica só na teoria, não sai do papel. E muita gente para no papel, né? A hora que vai ver o tanto de imposto que paga, ou quais são os encargos trabalhistas para ele ter um funcionário trabalhando com um salário mínimo. Então isso aí são desafios do brasileiro na hora de começar. Isso quando o cara simplesmente não abre um negócio todo irregular e lá para frente, a hora que cresce, ele tem que voltar e arrumar tudo. Isso você nota aqui na nossa região, que parece que é mais fácil para ter sucesso o cara que é do operacional e ele acaba terceirizando a gestão do que o cara que é da gestão e precisa de um operacional de qualidade. A gente entra num aspecto muito específico aí, né? Que é bem característico, né? Para discutir a nossa região. Nós temos orgulho de ser fazedores por natureza. Então, bonito é botar a mão na massa. No ambiente organizacional, o cara que é premiado é o apagador de incêndio, não é o cara que para, pensa e executa. Você pode ver, as organizações premiam as pessoas que resolvem rápido, apagador de incêndio. Se você premia quem é apagador de incêndio, você vai ter um quartel de bombeiros na sua empresa. Você vai ter apagadores de incêndio de plantão. E não uma estrutura organizada de negócio. A nossa cultura favorece muito isso. Você premia o cara que corre, não o cara que pensa. Faz parte, isso é comum, negócios técnicos são feitos dessa forma, mas aí voltando na questão que o Henrique trouxe para nós, que está associada a isso, o que acontece? Eu olho para o mercado e quero pensar no futuro, eu tento buscar uma ferramenta pronta, que está lá no mercado prontinha para eu implementar a estruturação de negócio, ou então a projeção, pensar no futuro. Quando, na verdade, eu devo dar um passo atrás e entender qual é a cultura que a minha empresa tem e como ela trabalha. Trazer para a consciência, primeiro, aqueles dois aspectos, tem que sustentar a operação e tem que pensar no futuro. E num segundo momento, eu preciso pensar qual é a cultura do fazedor que existe dentro da minha empresa e a cultura do pensador. Notem, por que isso faz sentido? Porque eu tenho dois desafios plenos para sustentar, a operação e o futuro. Então eu preciso, de alguma forma, refletir a cultura e entender como é que eu me adequo nesse novo momento e como é que eu avanço e evoluo com o meu negócio. Cultura. A base é essa. Primeira identificação do que a gente tem para resolver, digamos assim, a minha operação e o meu futuro. E depois disso, qual é a cultura fazedora ou não que eu tenho para conseguir avançar e evoluir o meu negócio. Vamos trazer isso para tentar mostrar isso numa linguagem mais comum. Assim, você está falando de cultura, vamos pensar numa loja de roupas. Como que você consegue transcrever isso para um cenário real, assim, só para o pessoal entender mais a cultura de execução, cultura de planejamento, assim? Para o ambiente organizacional, refletir cultura é o modo que a gente resolve as coisas no nosso negócio, né? Numa loja de roupa, a forma aproximada ou não que um vendedor tem de atender um cliente é característica de cada loja. Você pode identificar, o exemplo é perfeito. Você entra em algumas lojas e cria um senso de identificação muito característico. Por quê? Porque a cultura implementada por aquele dono especificamente, ela já está direcionada para aquela experiência. Então, basicamente, a cultura é a experiência que aquele atendimento promoveu, nesse caso, né, a experiência que aquele atendimento promoveu para aquele cliente. A forma com que a empresa contorna os seus problemas no dia a dia. Agora que você falou isso, não é loja de roupa, mas uma que dá para ver
bem essa questão de cultura, por exemplo, a Chili Beans, né? Eles seguem um padrão de atendimento, um padrão do tipo de pessoa, até no modo de se vestir, né? Uma faixa etária, exato. Né? É bem claro em todo lugar que você vai do Brasil, né? Mesmo no interior ou em São Paulo, eles têm todo um padrão, né? A Chili Beans tem uma classificação de público-alvo muito clara, assim, uma segmentação muito bem feita. É exatamente isso. Você olha para um atendente, entre aspas, um vendedor, porque não é nem... Você não pode falar nem no vendedor, né? Você vai falar quase num atendente, porque é uma predisposição e uma identificação com o público. Num guichê da Chili Beans de um shopping, num guichê simples, do guichê simples até a loja, você identifica a mesma cultura, o mesmo entrosamento. Você identifica uma tribo. Cultura é isso, e a Chili Beans deixa isso muito claro. Você tem uma identificação com uma tribo de uma forma muito específica e clara. Isso é cultura. Cultura, um conceito mesmo que eles conseguiram criar, né? Eu acho que outro ponto também que as pessoas vêm procurando para essa parte do empreender tá envolvido nas consultorias mesmo, né? Eu vejo isso muito, até na própria Aipro, que é uma das empresas que você tem o Propulsão, não seria algo voltado nessa linha? Sem dúvida alguma. Os desafios associados aos negócios se ampliam cada vez mais, é o que a gente estava comentando logo no início. E aí o que acontece? Você trabalhar cultura é um desafio muito grande. Por quê? Porque você depende de várias variáveis, de vários inputs para você conseguir conectar o teu modelo de negócio, alavancar e fazer resultado. O que a gente criou, já trazendo propulsão para nossa conversa? Um caminho para facilitar o trabalho cultural dentro de micro e pequenas empresas, porque não há, e isso não é o Thiago que está falando, são as tendências de mercado e de negócio. Para você criar uma cultura de resultado, você tem que trabalhar o que você é, a sua essência, a forma com que você trata o seu operacional e a forma com que você trata a evolução do seu negócio. Isso é cultura em essência, e o Propulsão faz isso. É uma tendência da nossa estrutura de gestão. A gente deu vários tombos de negócio aí ao longo do tempo para conseguir ir azeitando essa plataforma de trabalho para conseguir calibrar e ganhar escala. Então, trabalhar a cultura tem sido um desafio muito grande para nós, e o Propulsão, legitimamente, eu diria, manifesta isso, assim, trabalha isso, concretiza um trabalho cultural feito em micro e pequenos negócios. Legal. Voltando um pouco agora, né, na linha da conversa, conta pra gente um pouco da história da Aipro. Primeiramente, né, se você já era daqui, se você veio de fora, da onde que surgiu, como que você chegou aqui até o momento atual. Fora esse super currículo. Eu quero saber o que é esse Black Belt aqui eu do também Lean estou tentando Manufacturing. Black descobrir que eu não... Belt, Fire Blade. O que aconteceu, né? Eu sempre tive uma formação técnica, então sou formado em eletrônica também. Na minha região lá, eu venho de Pelotas. Então, na região... agora tá inteiro. Agora, graças a Deus, essa piadinha infame, a gente atura ao longo do tempo. A minha história sempre foi muito vinculada a esse mundo técnico. Eu sempre fui apaixonado por eletrônica, por desenvolvimento eletroeletrônico. Sempre gostei de LED, pilha, essas coisas, desde pequeno. E sempre fiz várias montagens. Isso me levou para a eletrônica. Eu cheguei a trabalhar na área durante um bom tempo e fui conhecendo um ambiente organizacional bem diferente. Eu tive que amadurecer muito rápido. Eu formei com 17 anos e comecei a trabalhar já logo em seguida no mercado. Então eu atendia grandes empresas como alguns bancos, Santander, alguns tribunais de justiça, ainda no Rio Grande do Sul. Isso foi me deixando criar uma observação sistêmica aí desses negócios, uma visão mais holística, porque eu perambulava em vários modelos. Isso foi fazendo eu reconhecer várias culturas de trabalho, assim. Você vai num fórum, num tribunal, é diferente de você ir numa instituição financeira. Então lá naquela época já eu começava a botar luz na forma de abordar, como atender cada cliente, isso é muito diferente mesmo, ainda mais nesse mundo de hoje, onde a gente bota a luz muito no atendimento, a pessoalização era muito clara. E a questão de cultura, isso. Exato. Fazendo o link ali. No fórum existe toda uma cultura, no banco existe outra, e isso acaba refletindo ali na ponta. Que está linkada ao produto ou serviço. Exatamente. E olhem os desafios
que isso cria para um simples técnico que vai fazer um atendimento. A postura não é a mesma, senão você não consegue interagir, você não consegue ganhar confiança, que é a base da evolução de qualquer coisa, em qualquer ambiente, em qualquer área. Se você não tem a dinâmica de percepção das diferenças desses locais, você não consegue avançar, você não consegue gerar interação e atender um cliente da maneira adequada. Isso aconteceu muito cedo para mim, grata surpresa aí. Eu comecei a ter contato com esses locais e aí fui evoluindo e percebi que não adiantava você abrir a sua maleta lá, puxar uma chave de fenda, consertar um cache, ir embora para casa e tudo resolvido. Cedo eu comecei a ver que a diferença não estava só no fato de apertar o parafuso, mas sim de como você reagia e agia com esses clientes. Isso me deu um diferencial aí de carreira muito bom. Porque quando eu fui, depois eu acabei, depois do curso de eletrônica, cheguei a trabalhar fora do estado na época, né? Fui para São Paulo, trabalhei com fibra ótica, fiz vários trabalhos fora disso e voltei para fazer engenharia. E sempre com essa ideia de que, sim, a formação era fundamental, mas tinha algo mais aí que a gente precisava trabalhar, que era justamente esse lado de interação com o cliente, de perceber o ambiente. Relacionamento como um todo, né, Tiagão? A alma do sucesso aí, o segredo do sucesso, se queira, né? Ainda mais agora que a gente valoriza cada vez mais isso, né? Customização, atendimento, se torna mais humano cada vez mais. Isso não é em tese, né? É uma prática, os negócios são isso. O que aconteceu? Quando eu fui trabalhar como engenheiro já dentro de uma empresa de desenvolvimento, e aí eu fui projetista, passei por várias etapas. Isso você estava no Rio Grande ainda ou já estava em São Paulo? Ainda no Rio Grande do Sul. Eu retornei para fazer a universidade, eu sou formado na Universidade de Pelotas, Federal de... Não, esses vocês vão me quebrar isso aí. Na Universidade Católica. Então lá que você ficou inteiro, você foi formado, você estava em Pelotas, você foi formado e aqui você está hoje. Eu precisei sair para ficar inteiro, porque lá eu continuava em formação e tive que vir para cá para dar resultado. Mas ainda na Católica, quando eu voltei para fazer engenharia e acabei trabalhando com desenvolvimento de eletromédicos lá, que foi o início da minha carreira, e aí a área me deu mais ainda, porque aí você pega um contexto de percepção de negócio e coloca isso dentro da área médica, que é uma área extremamente crítica, você tem que ter um cuidado muito grande, principalmente no desenvolvimento de alguns equipamentos, né? Você precisa passar por vários regulamentos, várias normas, enfim. É o caos você desenvolver um equipamento eletromédico hoje. E aí o que aconteceu? Aquele senso crítico de percepção acabou aumentando ainda mais nessa trajetória aí. E aí o que aconteceu? Eu acabei sendo um cara que do desenvolvimento passou para o compras, que passou para a gestão da empresa, porque fazia muito sentido. Você pega um engenheiro meio fora da curva, e eu sempre fui legitimamente um louco, um doido dançando no meio da multidão, né? Um engenheiro fora da linha, aí, eu diria, né? Aquela percepção de entrega bruta do engenheiro, embora tenha me ajudado muito no período de formação, para esses momentos na ativa, o que acabou fazendo a diferença foi justamente essa experiência, esse traquejo, como é que eu percebia os ambientes, isso o feeling mesmo, né? Hoje é fácil falar sobre isso, mas na época, imagina, eu tinha 20 e poucos anos, você não tem a percepção de que é esse o teu diferencial competitivo. Isso é uma briga, e muito da AIPRO, muito na presença da estrutura, na operação da AIPRO, a gente tem isso muito claro, assim, é você perceber o ambiente e não aplicar simplesmente a sua técnica para executar e resolver um problema. A AIPRO materializa isso com muita tranquilidade e com muita força. Eu não tinha essa percepção na época, e a gente busca despertar isso nas pessoas, na trajetória das empresas que passam por nós, você evidencia isso. Você precisa não só aplicar aquele conhecimento crítico, mas entender o contexto do negócio. E foi o que aconteceu. Eu trabalhei como engenheiro, mas na verdade ganhei confiança aí, estruturando o negócio e olhando para as pessoas. Isso alavancou a minha carreira, aí eu acabei vindo para cá, foi uma longa história, enfim, mas aí acabei trabalhando aqui,
Trabalhei na Prate um bom tempo. É confidencial também. essa vinda aí? Foi alguma coisa que aconteceu? Na verdade, eu ia ficar solteiro se eu não viesse, né? Em algum momento da vida, a mulher entendi. domina a vida de um homem. Mas aí faz A parte mulher do paranaense, né, cara? show. Minha esposa acabou vindo antes e aí ela passou um tempo. A e saudade bateu. E não teve aí jeito. eu medo, né? Como bom pelotense aí, eu tinha que provar que eu era o cara. E aí eu acabei vindo pra cá muito rápido aí no meio do caminho. Entendi. Mas aí comecei a trabalhar na Prate e aí a minha carreira alavancou legitimamente. Foi quando eu consagrei a ideia de contexto sistêmico, conhecimento técnico e estrutura, visão holística do negócio aí. E ali você encontrou o pessoal para compor a empresa? Como é que foi? Nada ao acaso aí, né? O acaso não existe. Acabei evoluindo dentro do grupo, aí conheci a minha sócia hoje, que é a Fabiane. Grande Fábio. Não pode estar conosco hoje, mas é uma pessoa sensacional também, né? Sem dúvida alguma, que é outra coisa e a nossa sociedade já é a prova da essência que a AIPRO e as nossas empresas carregam, assim. A gente tem um trabalho muito complementar e a gente se entendeu de uma forma complementar muito rápido. Estar atento durante a minha trajetória para perceber as pessoas, o que elas são e a essência delas, me deixou encontrar a sócia dos sonhos. Eu digo isso para todo mundo, porque a gente tem um trabalho complementar muito verdadeiro. Quem lida com nós na rotina sabe que a gente falquejou a nossa trajetória em cima de um trabalho complementar muito grande. E aí eu conheci ela, eu sempre conto essa história, em 15 dias eu sabia que ela ia ser a minha sócia. Eu disse para ela com 15 dias, eu disse, eu não sei o que é, mas você vai ser minha sócia no negócio. E ela também, ela olhou para mim, deu risada, porque ela não tinha nem ideia de empreender, não fazia ideia do que eu estava falando. Eu disse, bom, então vamos começar a se entender, a primeira coisa. Uma né? química profissional rolou ali. Exatamente, das grandes aí. O que aconteceu? A gente começou a trabalhar, se descobriu, se entendeu como negócio e aí nasceu o que era para ser uma empresa de desenvolvimento eletroeletrônicos, mas na verdade, quando a gente foi aí, a gente acabou incubando em Itaipu, foi um avanço muito grande para nós também, um novo choque, né? A gente chegou em Itaipu com uma ideia totalmente direcionada, mais voltada para o universo eletrônico aí. Quando Itaipu percebeu a nossa estrutura e o que a gente podia entregar, disse, não, o que vocês têm aí é trabalho de cultura, vocês precisam dar o tiro para o outro lado. E aí nasceu essa estrutura de negócio, que hoje, inclusive, está ganhando uma dimensão ainda maior, virou o Nexo, e aí vem todo o resto. Exato. Vocês trabalham com cultura, tá? E eu acho que é uma questão muito delicada de se trabalhar dentro das empresas, visto que a maioria das empresas no Brasil hoje são de empresas familiares. E apesar disso ser uma característica, eu acho que é um grande problema também. E você mudar a cultura de uma empresa deve ser um desafio em tanto. Como é que vocês conseguem fazer essa adequação, sei lá, se comprometer a atual gestão a mudar a cultura, que acho que é um dos papéis mais complexos. Sem ofender o chefe ainda, né? Você quer mudar uma cultura que alguém criou, né? Que alguém criou, sempre deu certo assim, né? Você tem isso de gerações, não, meu pai fazia assim, meu avô fez assim, por que eu tenho que mudar agora, né? Tem uma regra de ouro para qualquer negócio, para qualquer coisa que você vai fazer, que é respeitar a essência das pessoas. Conforme a gente vai evoluindo na rapidez dos tempos, o ser humano vai perdendo o endereço de si mesmo. E isso se reflete no contexto organizacional de uma forma muito direta. As pessoas perdem o endereço delas. E isso cria uma desconexão completa nos negócios. Então, o primeiro passo para você entender a essência de um negócio: respeite e entenda as pessoas com a essência que elas carregam. As empresas são o que são porque os donos são o que são. As limitações da empresa não são da empresa, são dos donos dessa empresa. Se você não respeitar isso e entender que você não vai mudar o dono, mas você pode mostrar para ele que há um caminho para que ele construa e agregue valor. Quando você enquadra essas percepções em primeiro lugar no modelo de negócio, você alavanca com muito mais tranquilidade. Por quê? Porque você bota as pessoas certas no lugar certo. É aquilo que a gente comentou no início. Você tem empresas montadas por donos técnicos que tiveram a ambição de montar um negócio e sabem garantir o operacional. Por que a dificuldade das micro e pequenas empresas aumenta? Porque o dono sabe manter o operacional, mas pensar no futuro, que é o que garante resultado para os negócios, é difícil. Porque eles não, em sua grande maioria, há uma complexidade muito grande, você tem que ter uma dinâmica de conhecimento muito grande. Então o segredo está na forma com que você conecta
a tua cultura em outras conexões para não precisar desenvolver a solução do problema internamente, mas se conectar com vários atores que resolvem o teu problema de uma maneira direta. É o que faz sentido. Empresas familiares, sim, há um desafio um pouco maior, justamente porque você tem que trabalhar papel e responsabilidade. E aí eu digo que você tem que fazer as coisas de uma maneira muito correta. Para você se empoderar, ganhar confiança e conseguir implementar algo que faça sentido dentro da empresa, você vai ter que botar o dedo na cara de muita gente e mostrar para elas que aquele papel não está errado e que não é adequado para ela. E está errado e a gente precisa reenquadrar. As nossas maiores brigas dentro dos negócios, e eu brigo mesmo, porque quando a gente entra num negócio, você é parte dele. Essa é a essência do que a gente faz, né? E eu brigo mesmo pelo negócio. Você tem que brigar e dizer, seja lá para quem for, na posição que estiver, que aquele lugar não é dele. Porque o negócio, eu digo que nós defendemos o negócio contra os donos. O negócio ganha vida própria pela massa crítica que ele montou e pelas pessoas que fazem parte dele. Você tem que respeitar isso. Mas você precisa reenquadrar as pessoas, porque do contrário você não tem resultado. Então sim, as empresas familiares costumam ser um pouco mais difíceis de trato. Por quê? Porque a gente tem que quebrar algumas barreiras. Mas aí o que eu te digo, e isso eu te afirmo com plena consciência, assim, fica muito mais fácil quando você escuta e entende os motivos das pessoas fazerem o que fazem. Pronto, quando você tem isso claro, fica fácil para você se aproximar, fica fácil para você se conectar e gerar resultado de uma maneira muito mais saudável. E aí que as coisas vão se conectando ao que você falou, né? De ter esse feeling do ambiente, da cultura. E vamos poder chamar até de um termo dos métodos que vocês têm moldáveis, né? Com cada situação. Eles são métodos, mas sempre adaptados ao ambiente e à cultura. Sem dúvida alguma. Legal. É isso. Trabalhe, entenda as pessoas e conecte com o que você tem de forma plena, segura e convicta. Às vezes esse processo dói. Eu digo que as pessoas que entram na nossa linha de operação, elas têm que ter uma coragem muito grande. Porque trabalhar com a nossa condução, com os nossos métodos, é ter coragem para se revisitar, é ter coragem para se reconectar. Negócios são pessoas, não são negócios. Então, você precisa trabalhar a base das pessoas para trabalhar. Como entra o networking dessas pequenas empresas nesse caso? Esse é outro desafio. Se eu tenho... Parto aqui, né? É o pressuposto de que a gente tem um bom operador ao invés de um bom gestor lá no ponto do negócio. Um operador não tem tempo, ele está ocupado na linha de produção, na linha de operação, tá ocupado fazendo. Essa é uma briga muito constante nossa também, que é forçar as conexões. Isso tem tudo a ver com a nossa estrutura de negócio também. O Nexo trabalha muito isso. Por quê? O empresário está ocupado trabalhando lá no dia a dia, então ele acaba não gerando essas conexões que podem acelerar o negócio dele. Por isso que o nosso trabalho de gerar confiança e trazer esse empresário para dentro da nossa rede acaba alavancando e catequizando uma estrutura muito mais favorável para ele. Por quê? Porque se eu tenho a confiança dele e eu gero essa rede de relacionamento, é difícil. Quantas vezes o empresário, qual é o percentual de tempo lá da semana do empresário que ele consegue botar para relacionamento, destinar para relacionamento social, enfim, para participar de associações comerciais, enfim, qualquer outra atividade de grupo ali que envolva essa parte que force a conexão. Né? Não tem. Então, a gente vem com essa preocupação. É fundamental sim, mas normalmente você tem um empresário ocupado fazendo outras coisas. Então, a rede que o Nexo proporciona é justamente que favorece isso. O que eu faço? Eu entendo qual é a essência daquela empresa, trago ela para dentro da rede e alavanco o resultado dela. E aí acaba fazendo muito mais sentido. E né? estimula, né? O networking mesmo. Mas sem dúvida Esse alguma. Que é o ponto... o empreendedor, ele começa a perceber a importância disso através de um ambiente que também, né? Uma cultura que também faz com que ele tenha a visão da importância, no caso, né? E quando você ingressa, Henrique, numa rede como essa, as coisas ficam muito mais fáceis. Por quê? Quando a gente capta a essência de entrega de um empresário, você conecta ele com o que faz sentido para a empresa. Porque o empresário no dia a dia ele precisa pagar a conta. E o que ele faz? Ele pega o que aparece, né? A gente diz, não, eu vou dar uma remendada no meu produto aqui, faço ele evoluir e entrego o que ele precisa.
Mas, na verdade, ele criou um monstrinho ali no meio do caminho, porque ele teve que adaptar o produto. Isso gera um custo de produção enorme, você gera um desencontro de faturamento, de todo o resto. Você desarranja a estrutura da empresa. Quando o empresário ingressa numa rede estruturada, que tem um objetivo claro e entende o que ele faz, ele passa a cortar só o filé das propostas, né? Ele passa a fazer o que ele entende na essência. Ele fica mais competitivo e faz muito mais sentido, né? O nosso trabalho na produtora, ele basicamente consiste em contar histórias. E eu acho que você deve ter muita coisa bacana, principalmente aqui da nossa região, em termos de evolução, transformação de empresas. Você poderia abrir alguma coisa pra gente, assim, de um case bacana? Não precisa citar nomes. Sem dúvida alguma. Não me comprometam. O que acontece? Eu sempre digo isso. Eu venho de uma região com uma escassez de recurso muito grande. O que não é a realidade de Toledo. Mas, em contrapartida, o excesso de recurso não te deixa esgotar algumas possibilidades. Então, o primeiro sintoma do excesso de recurso: as pessoas trocam a fórmula muito rápido. E isso acontece, assim, 90% dos casos. Se eu tenho excesso de recurso, eu vou tentando a ferramenta e botando a culpa na ferramenta. E não na minha base e na minha essência. Isso é muito claro. E eu estou trazendo esse contexto porque as grandes transformações que a gente gerou aqui na região foram nas empresas familiares que tinham essa conduta. E assim, chegou mais uma empresa, por isso que eu digo, eu não gosto do rótulo de consultoria porque nós somos fazedores. A Aipro, o Nexo não entrega uma lista. Contar a história é muito legal e fazer parte dela é tão legal quanto. Então você não pode entregar uma lista de operação para uma empresa. Você tem que entrar lá e mostrar para ela que tudo que ela usou, que todas as ferramentas que ela trocou ao longo do tempo fizeram sentido em algum momento e talvez devam ser recapituladas. Mas antes há um trabalho de reconexão, de entender a essência, de dizer para aquele filho que está no negócio, eu estou usando case, pessoal, mas não posso dizer quem é aqui, mas é isso. De dizer para aquele filho que não está na hora dele entrar no negócio, que ele precisa amadurecer mais um pouquinho. Isso é muito difícil, porque é um conflito enorme para aquela gestão. Como é que o pai vai dizer para o filho, não, agora não está na hora? Ou você diz para ele, você tem que começar como estagiário, né? Eu brinco, eu tenho filho também e digo para ele, você é estagiário de gerente, eu brinco com ele. Pô, mas eu quero ser gerente, pai. Não, você vai começar picotando papel. Ele pergunta para mim, o que o estagiário de gerente faz? Eu falei para ele, picota papel, porque se você souber o valor do papel picotado, você vai saber o valor que você tem que dar para uma empresa, para a estrutura de negócio dela, para a gestão e para todo o resto. Isso acaba fazendo muito mais sentido. Então, as grandes transformações que a gente gerou na região estão vinculadas não à aplicação de recurso, mas ao reconhecimento do ser, a devolver para as pessoas, para os gestores, o endereço delas. E aí isso acabou gerando resultado e aí as coisas começam a acontecer de uma maneira direta. É isso que a gente tem feito nos últimos anos. Entregar a essência para os negócios, reconectando as pessoas que estão nele. Pô, show de bola. Sensacional. Não deve ser muito fácil, né, entrar nessa. É como se você fosse aquele chefe do chefe ali. Você não pode ter a palavra final, mas você vem falar para ele aquela coisa que ninguém falaria, vem daquela estruturada com o olhar de fora. Isso é show. E voltando um pouco assim, bem pro padrão geral ali, né, do papo de empreendedorismo, cara. A gente vem saindo de pandemia, daí a gente passou por toda essa loucura política, e não tô puxando esse papo de maneira partidária, mas como você acha agora, né? Agora que a economia tá voltando, teve uma mudança de governo, uma mudança de ideologia, o que você acha que o pequeno empreendedor pode esperar, né? Porque assim, pro microempreendedor, pequenas taxas, sabe, ou incentivos, né, podem vir a calhar. O que você pensa aí? Qual você acha que é a perspectiva nos próximos anos? Ou como se preparar? Qual que... Assim, né? Governo de um lado ou governo de outro, você tem a base da economia segura por uma infinidade de micro e pequenas empresas. Elas somam aí mais de 90% da economia, né? Se você vai botar na ponta do lápis. O que significa isso? Sabotar o micro e pequeno empresário é sucumbir com a economia de forma direta ou indireta nessa trajetória, né? O que acontece? E como é que eu olho para isso? Invariavelmente você vai precisar de recurso do pequeno
Você vai precisar se conectar com a entrega dele, seja na gráfica, seja na prestação de serviço, seja em outros serviços mais específicos de marketing, por exemplo, ou enfim, há uma infinidade de segmentações aí de microempresários. Não há como você dizer que o cenário é ruim. Todo mundo precisa do trabalho em algum momento de um micro, de um pequeno empresário. Você come pão todo dia. A padaria não é de um grande empresário, em sua maioria. Ela é de um microempresário que está ali se esforçando, se ajustando, se reenquadrando, mas que não pode se limitar. Então, assim... Nós, como o GH, né, a gente tem vários fornecedores que são MEI, né? Então, para nós é algo bem diário da utilização, né? Que completa realmente essa engrenagem. A gente está falando de futuro do negócio e tem a ver com isso, sim. Por que a gente falou tanto de conexão aqui? A realidade dos negócios mudou. Você não tem grandes empresas com grandes áreas, com infinitos colaboradores. Essa não é a visão de empresa do futuro. Você tem uma central de empresa que conecta muita gente boa e faz isso. Quer dizer, eu subcontrato vários microempresários que formam um conjunto e consolidam uma entrega de muito valor agregado. Mas nota, a capacidade que a gente tem que ter é justamente de conectar, e isso tem muito na estrutura e na essência do que a gente faz, conectar a essência e ter, na visão, a capacidade de juntar pequenos negócios para gerar uma entrega. O Nexo faz muito disso, assim. Eu tenho pequenas empresas, tenho pequenas vontades em cada salinha, em cada canto, e isso se torna uma grande entrega no final. E é isso que faz sentido. Ou você se conecta e faz o seu pequeno virar uma massa crítica muito maior, ou você tá lascado no meio do caminho, né? Você não tem muita opção. Então, resumindo, uma boa saída é a conexão. É unir forças. Eu diria que para o futuro dos negócios é a única saída, porque você é bom tecnicamente. Se você está conectado com uma rede boa, você está garantido e competitivo. Não, e a grande massa também, né? Sim. Quantos... Exato. Faz sentido porque você percebe cada vez mais as pessoas se especializando em áreas menores, né? Cada vez mais focadas. Então, antigamente, até na nossa área de agência, de produtoras, você tinha empresas que faziam tudo, né? Hoje, estrutura, hoje física, essas empresas estão só no interior. Nas grandes centrais, é uma produtora que só faz promocional para TV, é uma agência que só lida com anúncio para web, né? Aqui a gente ainda tem esse corpo de meio que fazer o projeto completo, fazer tudo, né? Mas será que isso é uma questão, Marcos, de como os custos, né, cresceram? Por exemplo, hoje em dia ficou, dependendo de um salário que um colaborador recebe, você paga tanto imposto que já não vale mais a pena, fica caro demais para a empresa, e chega um momento que é pouco para o cara, muito para a empresa, e manter uma estrutura monstruosa sobra para grandes conglomerados, tipo, sei lá, uma Ambev, uma indústria. Porque assim, pelo que a gente vem observando é bem isso, tá todo mundo tentando enxugar ao máximo, né, ficar ali com só o cérebro, e daí consegue esses parceiros, que também são mais ou menos assim, né, pouca gente que sabe fazer bem e com menos, né, e daí também tem toda a tecnologia que veio exato, facilitando tudo isso também, né. Inteligência artificial, learning machine, reduzindo... E aí, Thiago? O que acontece? Eu vou ter que trazer para discussão de novo, a gente estava falando de cultura, né, e eu preciso trazer a cultura como esse pano de fundo de novo. Por quê? Sim, sem dúvida, reduzir custo nos anos 90 aí, que a engenharia da qualidade entrou no país aí, reduzir custo era a máxima em todas as estruturas de negócio, né? E sem dúvida continua sendo uma estratégia, mas existe um pano de fundo aí que é a cultura, que muda totalmente a formação dos modelos de negócio. Por quê? Porque as pessoas não querem mais se vincular por 15, 20, 30 anos. Isso era bonito antes. Hoje você pega aí um currículo de uma pessoa de 30 anos, ela passou por 4, 5 empresas. Por quê? Porque a estratégia, o desejo, a necessidade das pessoas mudou. Que é isso que eu digo. Eu me conecto... Como é que eu formulo isso, né? Eu me conecto numa rede, entrego o meu melhor e passo feliz o resto da vida sem uma carteira assinada e às vezes ganhando muito mais do que isso, né? A gente aprendia que você
Você tem que ter carteira assinada para garantir a sua aposentadoria. Estabilidade, né? Aquela ideia de estabilidade. Exatamente. Isso morreu. Você não prende as pessoas por estabilidade. Você prende por bem-estar. Salário é o 5º item que as pessoas validam quando são conectadas a uma empresa. Antes disso, a gente tem espaço, realização pessoal e todos os outros fatores. É por isso que é um desafio pensar no futuro dos negócios. Antigamente, a gente fazia uma coisa muito bem feita durante muito tempo e a gente tinha garantia de sucesso. Hoje não. Você tem que fazer errado rápido para poder acertar o mais rápido possível e conseguir alavancar o teu negócio. Faz muito sentido isso que você falou, né? Se você ficar hoje em dia estagnado numa função só, a chance de você se dar mal é bem grande. Essa geração nova que vem, então, né? Essa geração saiu uma pesquisa agora, faz pouco tempo, eu não vou citar os números exatos, mas eles fizeram com base no seu futuro. Assim, o que você quer ser quando crescer para crianças? Mais de 90%, uma coisa assim, era um índice altíssimo, estavam com o desejo de trabalhar em casa. Acho que talvez por causa de uma reação da pandemia, vendo os pais ali o tempo todo, né? Mas trabalhar com coisas ligadas à produção de conteúdo, de virar youtuber, essas coisas, né? E perguntaram para eles quanto tempo eles estavam dispostos a trabalhar. Né? A resposta era, 3, 4 horas por dia. Nós aqui fazendo podcast falando mal das crianças, né? Eu quero ser igual o tio Marcos. Como é que vai ficar a mão de obra pro futuro? Cara, isso daí... É só que assim, né? Eu acredito que as coisas vão se adequar, né, cara? Não, a mudança da cultura, né? Você estava falando dessa mudança das pessoas, né? De não durar mais longos anos. Se você fazer uma analogia com um relacionamento... Isso também mudou a cultura. Né? Uma vez um casal ficava o resto da vida, exatamente. Hoje se tornou algo mais comum. Né? Então, tudo vem mudando em relação à cultura. Né? Esse que é o ponto. A empresa reflete o que a sociedade vive e o que a sociedade compõe, né? E é exatamente isso que a gente vê dentro dos negócios. Você vê alterações culturais que estão apoiadas na mudança de comportamento das pessoas. Isso é cada vez mais frequente e a empresa que não dá conta disso, que é o que a gente acaba comentando, né? Modelos arcaicos aí que valorizam hierarquia em primeiro lugar, que não estruturam seus negócios na percepção das pessoas, acabam sucumbindo muito rápido, muito rápido. Você vê grandes impérios aí no mercado que ainda se mantém, sim, se mantém a força de um histórico de geração de caixa muito grande, mas daqui para frente a banda toca diferente, ou você entende que precisa conectar as pessoas com a essência do seu negócio, e isso é uma realidade, conectar as pessoas com a essência do seu negócio, ou você não vai para frente. E o que acontece? Muitos negócios não compreendem nem qual a sua essência, como é que eles vão conectar as pessoas com a essência que tem. Então esse é o desafio básico aí, a gente descobrir o que motiva aí os negócios e conectar as pessoas com eles. A gente estava falando das empresas antigas, infladas, como a conexão pode ajudar você a ter uma estrutura mais enxuta e ainda assim conseguir grandes feitos. E no meio disso tem a tecnologia, né? A gente precisa ressignificar a tecnologia. Quando a gente estava falando dos negócios aqui da região, e aí, assim... O que significa tecnologia? Normalmente a gente traz um viés de computadores, de alta performance e máquinas e todo o resto, quando na verdade a tecnologia pode ser um simples incremento na rotina de operação do negócio. Você escrever um processo bem escrito é um nível de tecnologia para um negócio que não tem nada absurdo. Os próprios aplicativos também que tem hoje para gestão, processos, né? Eles são infinitos. O software e o hardware aí no meio do caminho, né? Normalmente a gente materializa a tecnologia através de um hardware, mas a tecnologia pode ser uma mudança de pensamento. Isso está muito vinculado com o pensamento de inovação também. As pessoas acham que inovar é inventar a roda de novo, é fazer uma loucura, é você resetar o teu negócio, e não tem nada a ver com isso. Os grandes avanços nos modelos de negócio resultam de incrementos infinitesimais nas rotinas desses negócios. Às vezes, sim, isso acontece por um equipamento, mas na grande maioria das vezes a gente alterou o jeito de pensar, ou simplesmente um papel na parede
riscado a carvão já resolve o problema daquela estrutura e tá tudo bem. Tecnologia é isso, é você reinventar o negócio a partir da essência que ele carrega e pronto. Então sim, a gente precisa implementar, executar tecnologia, trazer tecnologia para os negócios, mas nota, a gente precisa entender qual é a tecnologia que aquele negócio absorve. Porque uma folha, um papel, um documento bem escrito também é tecnologia para o negócio. E essa dificuldade ela precisa ser trabalhada. As pessoas acham que entupir um negócio de equipamento, máquina e BI, que agora todo mundo acha bonito, né? Falar que tem um BI, aí bota uma TV lá, compra na Casa Bahia lá, parcelado em 50 vezes, cheio de gráfico que nem o empreendedor entende no final, mas é bonito ter BI que não serve para nada. Quando, na verdade, uma conversa bem feita entre os 4 tomadores de decisão da empresa resolveria um problema. Então, sim, mas antes de qualquer passo, a gente precisa entender o que é tecnologia para aquela empresa. Você tem que trabalhar o conceito aí, porque aí você avança muito rápido também. Né? Então, cara, interessante esse conceito de tecnologia e inovação não estar, né, totalmente atrelado a um iPad, um touch, um drone, né, que é o que vem à cabeça das pessoas, um robô, um sistema. Mas você vê até virando um problema, né? Por exemplo, você vê muitas empresas grandes, que é auditoria em cima de auditoria, em cima de números, em cima de indicadores. Os caras passam, um gestor fica meses em cima de indicadores, e o cara não para ter uma conversa, às vezes, com um subalterno, com alguém da mesma área que poderia resolver o problema muito mais rápido. Né? Porque não respeita a essência, é exatamente isso. Não, e vamos falar de produto, né? Eu acho que você colocou muito bem essa questão. Às vezes não é reinventar a roda, né? Mas é só a gente olhar, por exemplo, o celular, né? Os iPhones. Ele já tá no 14, né? 14. É o 14 e cada lançamento ele personaliza um detalhe. Então a gente falando em gestão, é uma questão, né? Que não é você fazer toda uma transformação. E se você olhar para o produto, ou até mesmo para um serviço, às vezes o segredo de você estar na evolução é pequenos ajustes que você mantém o cliente conectado com você. Tipo, né? Vamos supor, printar a tela do iPhone para você poder gravar um vídeo. Pô, óbvio, não é nada novo. É uma ideia antiga que eles colocaram ali e evoluiu para caramba o negócio. De uma forma diferente, mas... E nota, voltamos à nossa conversa lá do início. O que é absorvido por esse negócio? Qual é a inovação que esse negócio aceita? O usuário de iPhone, ele é fiel, ele tem a cultura do uso. E essa tecnologia faz parte do cotidiano dele e ele paga por esse acréscimo infinitesimal. Ele paga e paga caro por isso. Por quê? E aí a Apple sabe disso, né? Esse usuário já está catequizado, ele está estruturado, é uma cultura, é uma tribo, a gente sabe disso. Então, eu crio a tecnologia e incremento ela para aquela tribo. Nada diferente de eu criar um book em papel com todas as regras de gestão e colocar para aquela tribo e aquela tribo respeitar isso. A gente precisa ressignificar muito isso, muito. Exato. Entender o que se aplica para cada negócio. Não, é genial, porque até, né, dando continuidade a isso, a evolução dos modelos, mas você tem o teu iCloud, o teu bloco de notas tem 10 anos, 15 anos com as anotações que você fez. Então é essa permanência que te mantém também, né? Patrocina nós, Apple. Tô com 11 Pro, então pode já trazer um novo. Cara, show. E agora sim, né, você com sua experiência, a gente trazendo um pouco pro público, né, que pode ser bem geral quem vai assistir, galera um pouco mais nova. Tiagão, o que você acha que no momento, quais são as tendências de mercado aí, de negócios que vão crescer, assim, se for para alguém embicar em uma, que não precisa, né, dizer com certeza ou se comprometer, mas pela sua experiência, pela sua convivência no meio de várias empresas, o que você tá achando bacana para tocar daqui para frente? Você vê a mídia pulverizando várias tendências hoje, né? Tá, a inteligência artificial aí, a gente tem visto nos últimos dias aí a evolução convicta do Chat GPT. Do chat. E quantas outras inteligências estão surgindo aí no meio do caminho, né? Mas a inteligência artificial é uma tendência, sem dúvida nenhuma, mas aí, de novo, né? Eu gosto sempre de dar um passo atrás para entender o que vai fazer sentido. E você falou assim, ó, quem está nos escutando é o pessoal mais novo,
E aí eu digo que qualquer coisa que não seja digitalizada no futuro vai ser sucesso também. Por quê? Porque qualquer coisa que você digitaliza, transforma num processo, ela já tem uma rotina, já tem um processo. Agora, o que acontece com os talentos humanos aí no meio do caminho? A capacidade de gerar conexão, a capacidade de se reinventar, de revisitar a base, de se conectar emocionalmente com as pessoas daqui para frente. Profissões linkadas a isso também vão gerar um estofo, um crescimento, uma crescente de mercado muito grande. Por que eu estou levantando essa bandeira? Isso estou tirando totalmente o foco da tua pergunta, mas eu acho fundamental a gente reforçar. Cada vez mais a gente tem especialistas digitais, vamos abrir aspas aí de novo. Pessoas que segmentam a sua operação em cima de entregas específicas e totalmente high-tech. O que acontece? Cada vez mais as pessoas perdem a capacidade de interação e conexão ao vivo. Estabelecer uma conversa boa, que nem a que a gente está tendo aqui, vai ser uma dificuldade tremenda nos próximos anos. Por quê? Porque essa habilidade está sendo perdida, ela foi desgastada ao longo do tempo, está sendo perdida agora. E por que eu estou reforçando esse ponto? Porque aprender a reconectar as pessoas é uma visão de futuro também muito interessante. Porque senão a gente não vai ter sucesso. A gente pode ter todas as máquinas ou você vai viver num mundo paralelo. Sim. Aí. E cada vez mais, assim, né? Porque a gente tinha alguma ideia nos anos passados que, por exemplo, um analista, que é um cara que pega dados e coloca na planilha, seria substituído. Mas o negócio vem caminhando de uma forma que hoje em dia o chat GPT, ele pode escrever um roteiro, ele vai talvez acabar com a profissão dos advogados, como na IBM há muitos anos, isso já é uma tendência. Os próprios médicos, imagina, a justiça vai estar na mão da máquina. O médico vai ter um aplicativo que... Então eu percebo assim, que vão ter seres humanos que não serão mais substituídos, mas você vai ter que estar muito acima da média, senão a máquina vai te pegar até um 85% de bom. Você vai ter que ser muito bom para a máquina não te comer numa média, que ela vai ter as informações da rede e ela vai... Não tem, agora vamos entrar um pouco num dados obscuros, mas essa semana a gente estava conversando, Marco, sobre um teste que foi feito de entrevistas de emprego com o chat GPT. GPT. É tipo Jequiti, mas é o GPT. Pelo menos eu falei o termo popular, né? Antes, brasileiro. Chat GPT. Gepeto. Quando surgiu o chat, logo, obviamente, chamou a atenção de algumas universidades, né? Eles criaram um estudo em cima de recrutamento e seleção. Pegaram um departamento de RH de uma empresa grande, lançaram lá 50, 100 vagas de emprego e entrevistaram lá 10, 20 candidatos por vaga e fizeram o departamento de RH realmente entrevistar essas pessoas. Só que dentre os entrevistados tinha o chat. E na etapa escrita? Não, era online a entrevista. Então o cara ficava no chat conversando. Então o entrevistador fazia a pergunta lá, quais são as suas pretensões, aquele papinho de RH lá e tal. E o chat respondia a eles. Contra concorrentes humanos, ele venceu em 88% dos casos. Então, e foi daí que eu tirei a minha conversa aqui. Porque... O que será que vem por aí, né? Eu vi ontem que o chat ele foi aprovado na OAB nos Estados Unidos. Tirou. Tipo... Tirou a OAB. É o rolê. E é isso que eu falo, porque assim, no tá mercado a maioria das pessoas são médias, né? A vida não foi feita para um superdotado viver. Então, se você fizer o serviço de forma básica, você se vira, tem aquela regra dos 20%, 80% ali. Tem outra regra clara que diz pra gente o seguinte, você falou que as pessoas estão na média, né? O resultado efetivo nas empresas é garantido por pessoas medianas ou ruins e um processo muito bem consolidado. Por isso que eu falei de tecnologia antes. Isso não é do Thiago, tá? Isso são palavras do Vicente Falcone, o mestre de processo aí, pelo menos nos anos 90, aí, que foi o cara que trouxe qualidade para o Brasil. O Falcone reforça muito isso, assim. Resultado vem de pessoas medianas ou ruins, que são a grande maioria, e um processo muito bem executado. O que quer dizer isso? Se eu tenho uma tecnologia escrita, pasmem, o que é tecnologia?
um procedimento muito bem endereçado, escrito para uma cultura, uma folha de papel com meia dúzia de regras. Quando você tem isso bem definido, você bota qualquer pessoa a executar e você tem o resultado do trabalho pronto. Então pronto, isso é tecnologia. Quer dizer, eu transferi uma execução clara para um grupo de pessoas medianas e o resultado do trabalho apareceu. Pronto, legal. você tem tecnologia de ponta no seu negócio, com uma folha. Thiago, a gente acompanha muito o teu trabalho, né? Principalmente na direção de eventos da Sítio lá, né? Com o Big Data agora que rolou nas universidades. E eu fico imaginando, sendo um pouco nostálgico agora, já que você comentou dos anos 90 parecendo até um pouco velho, mas na nossa época a gente pegava aquele livro que vinha de profissões da Globo e você folhava e falava, nossa, publicitário, daqui a 5 anos isso aí vai ser bom ainda. E você terminava o seu curso e era bom. Como é que deve ser o inferno da cabeça de um universitário agora entrando, né? E tendo tendências hoje que estão extremamente no hype, assim, só que podem desaparecer daqui 1, 2 anos, né? Como você enxerga essa volatilidade de mercado hoje? Apenas um parênteses. Quem vê essa cutis de pêssego aqui, não imagina que esse rapaz tem a idade que tem, tá? Então ele é um homem maduro já. 53 não é É o pra nosso- qualquer um. 55 anos. Levantando É o nosso- 15 de supino. É o nosso sênior da GH. Independente de rótulo, né? Programar é uma necessidade. Quem não souber programar no futuro não vai saber fazer nada. A gente tem isso muito claro, né? Porque qualquer profissão exige o uso de um aplicativo, exige o uso de alguma tecnologia que te exige minimamente uma configuração de parâmetros, digamos assim. Você pode entender programação rasa como isso, né? Se você não souber definir os parâmetros de um software hoje, você não trabalha, você não consegue implementar nada dentro de negócio nenhum. Então, assim, áreas e tendências para o futuro, algo ligado à programação. O que o Big Data está fazendo? Já voltando para a pauta, né? Está despertando a base para essas tendências de mercado. E, assim, independente do rótulo, isso vai sumir, tenho certeza disso. Assim, você tinha formações muito específicas, né? Agora você não vai ter mais isso. Você vai ter uma formação técnica assim específica, mas não tão direcionada como a gente fazia. Você vai aprender a programar. Se vão te chamar de analista de sistema, de programador, isso é o que menos importa. Vai depender até do caminho que você vai tomar. E pera lá, assim, porque no momento atual, se você pedir para inteligência fazer por exemplo, um programador básico, já era. Se for para fazer clica aqui, vai para lá, vai para cá, isso aqui a máquina já faz. Vai ter que ser aquele gênio que vai trazer um conceito e vai pedir para a máquina fazer e ela vai puxar o código, cara. Que isso aí era... Por isso que eu falo, a gente aqui da GH, eu sempre imaginei que eu tava livre disso. Falei, não, isso aí vai ser para as coisas processuais, mas não, hoje em dia o iPhone faz um clipe. A máquina já tá escrevendo um roteiro, então... O que eu tenho que ter a mais? Falta um pouco aquela emoção, né? Isso a gente já testou, observou. Ela não tem a sensibilidade. Falta. Mas se você for um roteirista médio, ela te papa. Ela bate. A gente testou questões de animação, de códigos. Me escreva um código para uma expressão de animação e o negócio faz. Então é isso que eu falo. O programador, todo mundo fazendo programação lá. Será que a máquina rapidamente não vai papar 90% desses caras? Vamos de novo, né? Olha o desafio que vocês estão pondo na mesa aqui. O desafio de conectar as tecnologias vai ser muito maior do que usá-las e dominá-las no final. É isso aí. Então, assim, ó, Show. se eu tiver a capacidade... E aí, de novo, eu vou aonde? Visão holística, capacidade de conexão, capacidade de relacionamento, né? Você saber quem faz. E aí, quem faz, inclusive, na tecnologia. Se eu sei conectar várias tecnologias a favor do meu negócio, eu vou ser competitivo. Pronto. Você vai ter sucesso no futuro. E esse conectar as tecnologias está envolvido em conectar as pessoas também que dominam a que tecnologia, dominam as a tecnologia que podem conectar o teu negócio. E a gente vem para essa parte da evolução, né? De mais uma mudança de cultura, mas que infelizmente exige menos aprendizado. Exato, Né? porque Esse é o ponto. até então a gente presumia que a inteligência artificial ela ia ser totalmente fria e só entenderia comandos específicos, mas não, ela já está num ponto hoje em que você realmente conversa, pede coisas para ela, ela entende um conceito e te entrega
uma solução. Hoje ela tem uma capacidade de interpretação e resposta ali. Maior do que muita gente, principalmente esse pessoal mais técnico, né, cara? A gente, né, que trabalha no ramo com profissionais mais técnicos de, né, programação e tal, às vezes você percebe que o lado emotivo ou o lado de interpretação dessas pessoas é um pouco mais limitado em relação ao lado disciplinar e, sabe, todo mundo tem seus pontos fracos e fortes, né? Esse pessoal normalmente ele tem uma execução muito boa, ele consegue organizar muito bem as coisas, mas muitas vezes uma interpretação é um pouco mais fraca, e a máquina, ela tá numa média bem boa ali já, né? É verdade. Mas a tecnologia do sentimento aí, quase isso é o desafio do futuro, é isso que eu falo. Então, sim, nós precisaremos dos especialistas, mas a sensibilidade da conexão continua sendo humana. E esse vai ser o grande desafio do futuro, assim. Você ter a capacidade de conectar as máquinas, sim, mas isso ainda continua sendo um trabalho técnico, de certa forma, mas você conectar as pessoas e entender a essência de tudo isso, né? A gente tá ficando cada vez mais preguiçoso. As gerações que estão vindo por aí, elas estão acostumadas a pegar as coisas muito prontas. E aí a preguiça domina o cérebro, e aí você pensa menos e é dominado cada vez mais. Então, eis o desafio, né? Desafiar o cérebro a se conectar e a entender quem é o outro. A gente estudava com a Barça, depois meu irmão mais novo já estudou com o Google, e agora a criançada tá com a inteligência artificial, né? Então... E assim, tem até 2 pontos, né? Abrindo mais uma lacuna agora, porque na nossa história a gente tem aquele caso da pessoa, né? Sempre trabalhando e não dedicando tempo à vida, à família, às viagens, às partes essenciais que completam a vida, né? Do quesito profissional. Por esse lado, essa parte tecnológica vem para agregar, porque ele vai dedicar menos tempo para, vamos exemplificar o que a gente falou aqui, escrever um roteiro, vai facilitar esse meio, ele vai trazer o sentimento a um trabalho de uma inteligência artificial, isso vai reduzir o tempo para ele ter mais tempo com a família, ter mais tempo para se desenvolver numa questão talvez não profissional, mas numa questão emocional, profissional, física. Uma faca de 2 gumes, né? Os dois Porque lados. antigamente o pai era workaholic, mas quando ele ia passar um fim de semana, ele não tinha um smartphone. Ele se dedicava. Não tinha alguém mandando um e-mail pra ele, ele não levantava da mesa e ia responder, porque agora você tá ali. Exato. Pode ser o dia, a hora. Se você não responder, você já não tá dando a atenção que seu cliente merecia, né? Exato. Então é tudo uma questão. Agora você é onipresente, né? Você bem o que eu coloquei, a lacuna, né? Porque ele traz um ponto, mas também ele traz isso. Né? Até que ponto. Então, qual é o equilíbrio aí, né? Dentro de um contexto geral, pensando sobre isso? Considerando as novas tecnologias, a gente não sabe qual é o limite para isso. E aí a gente vai ter que se desafiar, mas uma coisa eu garanto para vocês, teremos máquinas e teremos pessoas. Sempre. Se tudo der certo, né? E a única forma de se comunicar com elas vai ser através de programação. O então, Exterminador as do regras Futuro básicas serão essas. Vamos lá de novo, né? Operação e futuro. O futuro são as máquinas e a operação é o que somos. Você quer aprender a olhar para o futuro, você vai ter que aprender a programar, senão você tá lascado. E essa questão da conexão interpessoal, cara, agora vindo com essa questão do metaverso, dos avatares, será que vai ser uma conexão humana pessoal ou vai ser uma conexão de ideias num mundo virtual? Porque as crianças já têm amigos do jogo, né? Só lá. Eles não estão mais indo na quadra, se quebrando no cacete, voltando para casa. É ali. Será que isso não vai ser totalmente uma mudança, assim, na cultura? Eu vejo que você tem os 2 lados aí, o da realização e o da depressão, né? Porque, assim, antigamente eu sou do time dos nerds, né? Do que sofri e apanhava no primeiro grau, e isso me deixou melhor, me deixou pior em relação a algumas coisas, mas acho que eu ganhei muito mais por isso, né? Eu era aquele cara que estudava demais e se lascava no meio do caminho. E eu nunca tinha oportunidade de ser o cara que estava em evidência. E acho que esse é um ganho, de certa forma, de você ter um traço paralelo na sua existência, porque lá no paralelo você vai poder aquisitar a camisa que você gosta, você vai pagar pelo tênis que você quer e você vai construir uma imagem. Isso cria um senso de realização muito legal.
Agora é uma visão muito crua ainda e imatura, porque a gente não sabe o que que vem, né? Agora, em contrapartida, se você viver só nesse paralelo, você não vai criar a interação necessária. O ser humano é pele, não é digital. Então, até que ponto esse reflexo vai ser positivo, nós vamos ter que descobrir vivendo. No final, o inferno é o que nós estamos criando, ou o paraíso, né? Vai depender de como a gente vai aproveitar isso. Qual é a regra para tudo isso, né? A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Se nós não acharmos o equilíbrio de tudo isso que vem por aí, ninguém vai ter sucesso, não tenham dúvida disso. Então, o segredo é o equilíbrio. E falando em termos de tecnologia, a gente, puxando pro Brasil agora, nós somos reconhecidamente criativos, tá? Só que nós não somos reconhecidamente tecnológicos. E grande base da tecnologia hoje é a criatividade, né? Você conseguir entender, às vezes, uma operação que está sendo feita de certa forma e simplesmente mudar ela, tornar ela mais fácil, mais acessível, mais sustentável. O que falta pro brasileiro? Falta foco, falta direcionamento para usar para canalizar essa criatividade para alguma coisa útil. Honestamente, sabe o que falta para o brasileiro? Na minha percepção, disciplina. Só isso. Porque o potencial inventivo, a capacidade, e o brasileiro tem a capacidade de se conectar com as pessoas de uma maneira muito, muito tranquila, mas por quê? Porque sempre o fundo da conversa é o jeitinho brasileiro. Enquanto o brasileiro não aprender que o que traz resultado é a essência do que as pessoas carregam, que às vezes a gente precisa passar trabalho e abrir mão de uma série de coisas e não dar o jeitinho, é o que faz a gente evoluir. Enquanto nós não aprendermos isso, nós vamos continuar fincado na mesma mediocridade de senso comum que a gente pratica até hoje. Todo mundo acha lindo e maravilhoso dar um jeitinho. Ninguém acha bonito entrar no fim da fila, todo mundo acha bonito cortar a fila. Enquanto isso existir, nós vamos continuar a mesma patotinha de cultura. Terceiro mundo que a gente... Cultura, a né, questão Thiago? do atleta, a gente né, volta cara? mais uma Tipo, vez a questão. Qualquer esporte, quando você vai começar, você quer se dedicar àquilo, provavelmente o teu técnico vai chegar pra você e falar assim, até que ponto você tá disposto a ir? O que você tá disposto a abrir mão pra você ter aquilo lá que você quer? Você quer ser um campeão, cara? É isso. Você vai perder tudo. O que acontece? E como a gente tem uma geração que está acostumada a pegar as coisas prontas, e aí lembra que eu falei de cultura um pouco antes, falei que as empresas trocam muito rápido de ferramenta e colocam a culpa nelas, a gente não insiste. A prática comum é não insistir, é trocar. E isso cria na gente um senso de pertencimento muito baixo na empresa, na família, no relacionamento, nos apegos. E aí a gente pode deixar a conversa mais interessante aí e ir pro metaverso de novo e dizer que o que cada vez é mais fácil de eu me desprender porque eu não tenho consequência nenhuma. A gente não sabe o que é consequência dos atos hoje. A gente não, né? Essa geração que vem por aí. Eu sabia porque meu lombo tá marcado deveres, né? por um monte de sapatada aqui, gauchada aqui de alpargata no lombo. As pessoas não sofrem consequências pelos seus atos hoje. E isso cria uma geração de bunda mole. Não, é essa expressão. Isso no Rio Grande significa que o cara é um frouxo. Você quer evoluir um mundo, entrega cultura. Você quer evoluir uma região, você entrega cultura para ela e faz com que ela se conecte a seus reais valores. Entenda que você precisa respeitar o ser humano. Enquanto a gente não aprender isso, não tem sucesso. E a questão da disciplina é uma coisa que marca muito, né? Você tem... Cara, eu escutei do Mike Tyson, ele não é nenhuma referência de gênio, né? Mas ele de comportamento. De comportamento. Mas ele falou um negócio que eu achei excepcional. Ele falou assim, cara, que a disciplina é a tua capacidade de fazer com amor as coisas que você odeia. É simples, entendeu? Eu falei, meu Deus, como é profundo, entendeu? Então você fica com essa... E isso é um exercício de empatia tremendo, que a gente não está habituado a executar. Fazer o que você não gosta é um exercício de empatia dificílimo em todos os aspectos. Reconhecer a essência do outro é muito complicado. O nosso ponto de vista é sempre nosso, mas reconhecer o outro... a essência da empatia é essa, né? Não é você estar no lugar do outro, é você sentir o que o outro sente. E isso é muito profundo e muito complicado, porque você tem que mudar valores, mudar crença e mudar teu posicionamento totalmente.
diariamente também. Exatamente. Né? É uma evolução. É isso aí. diária. E com essas lindas palavras, eu agradeço a presença do Thiago Rockenbach, que trouxe pra gente muita informação legal. Tiagão, obrigado. Nós agradecemos de todo o coração. Falar sobre o que a gente gosta é sempre muito especial. A gente carrega a missão de transformar as pessoas antes de transformar os negócios. E deixar um pouquinho do que nós somos aqui nos deixa muito felizes. Obrigado pela oportunidade. Contem sempre com a gente. Estaremos sempre por aí. Eu acho que só rapidamente aqui para colocar, né? A gente tem sempre uma motivação, né? Para trazer pessoas aqui. E nós somos, né? Clientes da iPro. A gente esteve em um momento da história no Nexo, né? Que é no mesmo espaço físico. E a gente busca trazer algo que venha para agregar. Da mesma forma que, nesse caso em especial, agrega diariamente na evolução da nossa empresa, né? A gente que tem 12 anos de empresa percebe o quanto isso faz a diferença. E hoje, num momento mais leve, né, que a gente pôde falar sobre assuntos assim, a gente entender realmente qual que é a essência de vocês. E é muito gratificante também. Então, muito obrigado por todo esse processo aí também. Só para não perder a deixa, né? Acho que esse depoimento materializa o que a gente conversou durante toda essa conversa, que é fazer conexão que alteram pessoas, que alteram negócios. A questão não é nem alterar, né? Mas é ressignificar, é reposicionar e alavancar a essência do que todo mundo carrega, né? É isso aí. Então, poxa, né? Nós somos uma produtora de vídeo e que, né, normalmente são negócios bem desestruturados. E a iPro nos atendeu muito bem, ajudou muito a gente também, Nos atende, cara? né? Nos atende. Então, você acha que às vezes seu negócio não tem nada a ver, não precisa, né? Imagina, o nosso é um pouco fora da curva e ainda assim ajudou muito. Então, agora sim, fica o nosso agradecimento, Thiagão. E fechamos Obrigadão. o nosso GH Cast.